Amado Deus soberano, Melquisedeque Lisbete, saudamos a vocês neste formoso dia da eternidade. Graças a vocês estamos em gozo, repouso e paz. Não nos cansamos de agradecer-lhes infinitamente por tanto amor e misericórdia conosco, já que através de cada alimento espiritual de maná que você nos dá, podemos ir assimilando mais e mais cada verdade exposta com evidências tão claras. Você é a luz do mundo que ilumina lugares que estavam ocultos. Devido às densas trevas da dispensação passada, graças por limpar-nos e embranquecer as nossas mentes de toda a contaminação de engano que recebemos do anticristo. Vocês, pais, trouxeram à nossa memória uns detalhes importantes que, ao mesmo tempo, são mais evidências do que você nos disse, que é agora, no fim do tempo, as duas últimas dispensações, onde verdadeiramente você sofreu nossas dores, foi desvalorizada, desprezada e entregue nas mãos de pecadores. Tudo o que sentiu e cada palavra dita pelo Cristo antigo estava apontando, profetizando para você o Consolador Cristo Lisbete. Amada Mãe Lisbete, com muito respeito e temor reverente, queremos compartilhar um escrito, já que graças a você podemos compreender cada vez mais o grande amor de Deus, Melquisedeque Lisbete. O escrito é sobre esse amor. Os lavradores malvados, Moisés, o anticristo, que fala em Mateus 21:33, e o cumprimento de Isaías 53 sobre os sofrimentos que você padeceu na passada dispensação, morrendo assim a mente carnal. Tudo o que você faz é correto, porque você é a sabedoria de Deus personificada, e nós aprendemos de tudo o que você faz. A única que brilha e é digna de admiração é o Cordeiro Fêmea Lisbete, que é o nosso luzeiro. Damos toda a glória, louvor, honra e exaltação ao único Deus verdadeiro, que vive eternamente, Melquisedeque Lisbete. Por causa disto, dobramos os nossos joelhos ante nossos pais espirituais, Melquisedeque Lisbete, de quem toma nome toda a família, nos céus e na terra, porque nos estão dando conforme as riquezas de sua glória e estamos crescendo com poder no homem interior, pelo Espírito, Cristo Lisbete, que habita e anda entre nós. E ela nos enraizou e nos cimentou em seu amor para fazer-nos plenamente capazes de compreender, junto a todos os santos, qual é a largura, a longitude, a profundidade e a altura, para conhecer o amor de Cristo Lisbete, que excede a todo conhecimento, para que sejamos cheios de toda a plenitude de Deus, Melquisedeque Lisbete. Quanto amor e misericórdia de nossos pais soberanos conosco. Depois dos últimos manás, onde o juiz justo está julgando ao anticristo, muitos se perguntaram: como se pode crer que Cristo estaria com o enganador, o anticristo, o homem de pecado? Mas Deus, em seu justo juízo, está trazendo cada evidência, e tudo deixaram escrito, e assim deveria acontecer. Isaías 53:1. Quem vai crer no que ouvimos? Essa pergunta é de alguém que não conhece o que é verdadeiramente o amor de Deus. Essa pergunta é de escribas e fariseus. Diz em Marcos 2:16: e os escribas e os fariseus, vendo-o comer com os publicanos e com os pecadores, disseram aos discípulos: o que é isto? Que ela come e bebe com os publicanos e pecadores? Graças à manifestação pública de Cristo Lisbete em sua última vinda, fomos capacitados por ela para entender o grande amor e misericórdia de Deus Melquisedeque Lisbete. Eles se compadeceram de todos os que estiveram
na dispensação passada do anticristo, já que éramos as pessoas mais enganadas, torpes, enfermas, escravizadas, prisioneiras de todo o universo. Por acaso não está escrito em Deuteronômio 7:7? Mas se Deus, Melquisedeque e Lisbete, os preferiu, não foi por serem vocês um povo muito importante. Ao contrário, eram o povo mais insignificante de todos. Diz em Efésios capítulo 4, versos 9 e 10. Mas o que significa isso de que subiu? Pois significa que primeiro desceu às partes mais profundas da terra. E a que desceu é a mesma que depois subiu ao mais alto do céu para encher todo o universo. O verdadeiro e único Cristo desceu às partes mais baixas da terra, a dispensação do anticristo, o homem de pecado, para assim poder resgatar-nos. Devido à mensagem enganosa que o homem de pecado nos falou, dizendo-nos que somos salvos, sempre salvos, cremos nisso e vivíamos uma vida satisfazendo a todos os desejos da grande rameira, nossa mente carnal. Paremos aqui por um momento para recordar quem foi a que nos revelou que a Babilônia, a grande rameira, não é o Vaticano, nem é o sistema religioso, as rameirinhas, como o anticristo nos disse, enganosamente, senão que é em nossa mente, onde se é inimigo de Deus. E se Cristo Lisbete não tivesse submetido essa mente e não tivesse tirado o seu poder ao entregar o seu reinado ao homem espiritual, feito segundo Deus, Melquisedeque Lisbete, então nunca teríamos alcançado a imortalidade que está na terra prometida. E tudo é graças à sua sabedoria, que é o leite e o mel que flui de debaixo de sua língua, como verbo feito carne, por amor a nós. Somente ela pôde afirmar com uma voz potente o que nos disse desde o princípio. Caiu a Babilônia, a grande rameira, porque fez beber a todas as nações do vinho do furor de sua fornicação. Caiu a grande Babilônia, e se fez habitação de demônios e guarida de todo o espírito imundo, e albergue de toda a ave imunda e odiável. Apocalipse, capítulo 18, verso 2 e capítulo 14, verso 8. Nós éramos esses publicanos e pecadores, o que significa que críamos no engano do anticristo na passada dispensação e por isso éramos o mais vil da terra. Mateus 21, 31. Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as rameiras vão adiante de vós ao reino de Deus, porque veio a vós, João, o anticristo, em caminho de justiça, no caminho de sua própria justiça, e não crestes nele, mas os publicanos e as rameiras creram. O anticristo impôs sua própria justiça por cima da de Deus, como diz em Romanos 10:3, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitou à justiça de Deus. Também diz em Filipenses 3:9, e ser achado nela, não tendo minha própria justiça, que é pela lei da carne, senão a que é pela fé de Cristo Lisbete, a justiça que é de Deus pela fé. Isto somente se cumpre hoje, onde nós somos os que foram adiante de todos ao reino de Deus com Cristo Lisbete. E para que Cristo Lisbete pudesse resgatar, tinha que participar da mesa do homem de pecado na dispensação passada. Em relação a isso, nossa amada mãe nos compartilhava este interessante detalhe. A comida que deu Moisés, o anticristo, não foi o maná do céu. Por isso diz em João 6,32, em verdade vos digo, não vos deu Moisés o pão do céu, senão que Deus Pai é quem vos dá
o verdadeiro pão do céu, isto é, o Verbo feito carne, nossa mãe, Cristo Lisbete. Esse detalhe nos confirma que o anticristo não foi Deus Pai, porque ele não nos deu o maná do céu, senão que nos deu a mesma comida que deu Moisés, uma mensagem para a carne, e da mesma maneira que Moisés acabou no túmulo, sem entrar na terra prometida. O Cristo antigo, profetizando sobre nós e sobre Cristo Lisbete, disse em Marcos 2, versos 15 ao 17: Aconteceu que, estando Jesus à mesa na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam também à mesa, juntamente a Jesus e aos seus discípulos, porque havia muitos que o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e com os pecadores, disseram aos discípulos: Por que ela come e bebe com os publicanos e pecadores? Jesus, ao ouvir isto, lhes disse: Os curados não têm necessidade de médicos, senão os enfermos. Não vim para chamar aos justos, senão aos pecadores. Na passada dispensação, não éramos justos. Portanto, esses injustos, enfermos e pecadores, éramos nós. Voltando a Isaías 53:1, quem vai crer no que ouvimos? A quem revelou o Senhor o seu poder? O Senhor quis que sua serva crescesse como planta tenra, que afunda suas raízes na terra seca. Dispensação passada, o deserto. Por amor e misericórdia a nós, as ovelhas perdidas, é que o Pai a entregou nas mãos de lavradores malvados, Moisés e o anticristo. Porque de tal maneira nos amou Deus, Melquisedeque, que entregou a sua esposa, unigênita, Lisbete, para que todo aquele que esteve ou não na dispensação do anticristo creia nela e não se perca, senão que tenha vida eterna. João 3,16. Tudo o que sentiu e disse o Cristo antigo estava apontando, profetizando para a manifestação do Consolador Cristo Lisbete. Quando o antigo Cristo disse em Mateus 26:39, Deus Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, senão a tua. Ela estava se referindo à dispensação do anticristo, onde por vontade do Pai seria entregue a dispensação do engano de Satanás. Por isso, ali no mesmo capítulo, diz no verso 45, Eis que chegou a hora, última dispensação, e a filha do homem é entregue nas mãos de pecadores, isto é, nas mãos da dispensação do anticristo, lavradores malvados. Diz em Mateus capítulo 21, do verso 33 em diante, Ouvis outra parábola, houve um homem, pai de família, o qual plantou uma vinha, a cercou de um valado, cavou nela um lagar, edificou uma torre, e arrendou a uns lavradores. E se foi para longe. Essa vinha é Cristo Lisbete. Leiamos em Cantares 8:11. Salomão teve uma vinha em Baal-Ramon, figura de que essa vinha esteve na dispensação passada, a qual entregou a guardas, cada um dos quais deveria trazer 1000 moedas de prata por seu fruto. Segue dizendo em Mateus 21, versos 34 ao 38 e 42. E quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores, para que recebessem seus frutos. Mas os lavradores, pegando aos servos, golpearam a um, e ao outro mataram, e ao outro apedrejaram. Enviou de novo outros servos, mais do que a primeira vez, e fizeram a eles da mesma maneira. Finalmente lhes enviou o filho, dizendo, terão respeito com meu filho. Mas os lavradores, quando viram ao filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde,
matemo-lo e nos apoderaremos de sua herança. Jesus lhes disse: Nunca lestes nas Escrituras? A pedra que desprezaram os edificadores veio a ser cabeça do ângulo. O Senhor fez isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. O antigo Cristo e Cristo Lisbete foram rechaçadas por muitos ao escutar que Cristo é uma mulher. E por isso, Cristo pergunta: é coisa maravilhosa aos nossos olhos? Que a pedra que desprezaram os edificadores, esses que Deus, através de Cristo, sua esposa, hoje lhes deu o privilégio de edificar sua casa em suas mentes, veio a ser cabeça do ângulo, e sem ela Deus jamais fará morada em ti. Muitos não podem crer nisto. Por isso Isaías disse: quem vai crer no que ouvimos? Aqui podemos ver que os servos enviados pelo dono da vinha também são figura de Cristo Lisbete, a esposa de Deus. O verso 42 confirma que os servos e o filho são a mesma pessoa, que enquanto completa sua obra de serva, humilhando-se até a morte, amarrando com cordas de amor e atando com paciência ao homem forte, ensinando-lhe a viver uma vida de ordem e respeito, o lavrador malvado a maltrata, golpeando-a, apedrejando-a. Em todo este processo, Cantares 5:7, quando diz que por último lhes enviou seu filho, é quando finalmente o homem de pecado, o lavrador malvado, se dá conta de que está junto a Deus Mãe, o Cristo, que não é um filho. E é aí que nosso pai Melquisedeque espera que cada um destes lavradores ou guardas, Moisés, o anticristo, lhe deem pelo fruto 1000 moedas de prata. Isto é, que eles deem glória, honra e reconhecimento publicamente a Deus Mãe como verdadeiro Cristo. Mas o que fazem estes malvados é esconder sua identidade, apoderando-se de todos os títulos que somente pertencem ao verdadeiro Cristo. Cristo Lisbete foi submetida a todo tipo de padecimentos na passada dispensação, a do anticristo. Ela foi feita maldição por nós. Sofreu como ovelha que é levada ao matadouro, mas ela saiu vitoriosa porque morreu a mente carnal. Isaías 53, versos 1 ao 3. Quem vai crer no que ouvimos? A quem revelou o Senhor o seu poder? O Senhor quis que sua serva crescesse como planta tenra, que afunda suas raízes na terra seca. Não tinha beleza nem esplendor, ou seja, não lhe davam o reconhecimento que merecia. Seu aspecto não tinha nada de atraente. Os homens a desvalorizavam e a rechaçavam. Claro, seu aspecto não era atraente para a carne. Por isso é que ao anticristo, ao mudar sua maneira de viver e pregar, devido à chegada de Cristo Lisbete em sua vida, muitos disseram que estava sendo influenciado por Lisbete e que estava regressando ao legalismo. Para essa dispensação, ela não tinha beleza nem esplendor. A boa mudança de ordem que ele teve foi graças a Cristo Lisbete. Por isso os homens manifestaram o seu desprezo e rechaço para com ela. Mas somente a ela foi revelado o poder de Deus. Segue dizendo: era uma mulher cheia de dor, acostumada ao sofrimento. Como alguém que não merece ser visto, a desvalorizamos, não a levamos em consideração. Não a levamos em consideração porque os nossos olhos cegos estavam postos naquele que nos enganou, que se fez passar pelo Cristo. E apesar disso, ela estava carregada pelos nossos sofrimentos, estava suportando nossas próprias dores. Nós pensamos que Deus a tinha ferido, que a tinha castigado e humilhado. Submetida por nós ao sofrimento e à dor de estar servindo com humildade ao anticristo, sendo ela Deus santa e reta, não se prendeu a essa posição, senão que se despojou e se humilhou, chegando a essa dispensação como serva para colocar-se no nosso nível. E todos vimos como evitou qualquer glória, e quando ele lhe disse
que ela era a rainha que estava ao lado do rei. Ela disse: sim, mas há muitas rainhas e reis assegurando-se de que todos ouvíssemos que ela não se considerava acima de nós, senão como igual. Mas foi transpassada por causa de nossa rebeldia, foi atormentada por causa de nossas maldades. O castigo que sofreu nos trouxe a paz. Ela reconciliou ao irmão mais velho com o mais novo em sua mente. Por suas feridas, alcançamos a saúde. Todos nós nos perdemos como ovelhas, seguindo cada um o seu próprio caminho, nossa mente carnal, mas o Senhor pôs sobre ela a maldade de todos nós. Foi maltratada, mas se submeteu humildemente e nem sequer abriu a boca. A levaram como cordeiro ao matadouro e ela ficou calada, sem abrir a boca, como uma ovelha quando a tosquiam. A levaram injustamente e não houve quem a defendesse. Ninguém se preocupou com o seu destino. A arrancaram desta terra. A mataram pelos pecados de meu povo. A enterraram ao lado de homens malvados, o anticristo. A sepultaram com gente perversa, ainda que nunca tivesse cometido nenhum crime, nem houvesse engano em sua boca. Nunca cometeu pecado, porque ela estava nessa dispensação para salvar-nos. Ela fez esse sacrifício por amor, para poder resgatar-nos. A evidência é que, apesar de estar nessa dispensação de desordem carnal, ela, em meio a isso, pôde levar o anticristo a uma vida ordenada e de respeito, porque nunca houve engano em sua boca. Isaías 53, versos 10 ao 12. O Senhor quis oprimi-la com o sofrimento, e visto que ela se entregou em sacrifício pelo pecado, terá longa vida e chegará a ver aos seus descendentes através dela. Terão êxito os planos do Senhor. Depois de tanta aflição, a dispensação passada, verá a luz o 18 de novembro de 2013 e ficou satisfeita ao sabê-lo. A justa serva do Senhor, Lisbete, libertou a muitos, a nós, pois levou sobre si a maldade deles. Por isso Deus deu um lugar entre os grandes e com os poderosos participará do triunfo, porque se entregou à morte da mente carnal e foi contada entre os malvados, o anticristo e seus seguidores, quando na realidade tomou sobre si os pecados de muitos e intercedeu pelos pecadores. Quão grande amor do Pai, que entregou seu tesouro mais precioso, sua esposa Lisbete. Ela é a nossa única salvadora. Nosso pai Melquisedeque sofreu tanto ao ver a sua amada esposa sofrer e ser humilhada, mas esperou com tanta paciência até chegar a reconciliar-se com ela. Por isso diz em 1ª Carta aos Coríntios 13, versos 4 ao 7, que o amor é sofrido, é benigno. O amor não tem inveja. O amor não é jactancioso, não se envaidece, não faz nada indevido, não busca o seu, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Diz em Hebreus 2:10, porque convinha àquele por quem são todas as coisas e por quem todas as coisas subsistem, que havendo de levar muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por aflições a autora da salvação deles. E quão grande é o amor de Deus Mãe, Cristo Lisbete, que ao saber da vontade do Pai e o sofrimento que ia padecer sendo deusa pura, justa, limpa, não se prendeu a isso, senão que por amor a seu esposo e por misericórdia a nós,
se despojou de sua glória santa e desceu às partes mais baixas da terra, a condição que estávamos. E entrando nesse mundo, a dispensação do anticristo, disse a Deus Pai Melquisedeque: Eis que venho, ó Deus Melquisedeque, para fazer tua vontade, como no rolo do livro está escrito de mim. Hebreus 10, 7. Deus a Mãe. Nessa vontade somos santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo Lisbete, feita uma vez para sempre. Efésios 4, versos 8 ao 10. Como diz a Bíblia, quando subiu ao céu, levou muitos prisioneiros e deu capacidade ao povo. Mas o que significa isso de que subiu? Pois significa que primeiro desceu às partes mais profundas da terra. E a que desceu é a mesma, Cristo Lisbete, que depois subiu ao mais alto do céu, a mente de Deus Pai, Melquisedeque, para encher todo o universo. Agora sim, que com sua revelação, Deus Mãe, Cristo Lisbete, podemos entender claramente também este verso que se cumpre agora, nesta dispensação, onde fomos feitos filhos de Deus, Melquisedeque Lisbete, e você, mãe, participou dessa dispensação do anticristo, o homem de pecado, para destruir, por meio da morte, a mente carnal, ao que tinha o império da morte, isto é, os ensinamentos do anticristo. Amados pais, por seu conhecimento, ampliaram nossa mente para sermos plenamente capazes de entender o verdadeiro amor de Deus, Melquisedeque Lisbete, e poder valorizar esse sacrifício de amor que vocês fizeram por nós para resgatar-nos da morte. Gratidão eterna a vocês, amados pais, Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia!